Você pode ter visão. Pode ter carisma. Pode ter a estratégia certa, o momento certo, os recursos certos. E ainda assim perder tudo. Em um único momento. Com uma única decisão. Porque existe algo que, quando quebrado, não se reconstrói com facilidade. Que, quando perdido, leva consigo tudo que foi construído sobre ele. Confiança. Não é soft skill. Não é detalhe comportamental. Não é o item número 7 de uma lista de competências de liderança. É a fundação. E fundações não aparecem quando estão intactas. Só aparecem quando racham. Hoje abrimos o 6º arquivo. Bem-vindo ao arquivo oculto da liderança. A 6ª lei de John Maxwell nas 21 irrefutáveis leis da liderança se chama Lei do Terreno Sólido. E ela parte de uma afirmação que parece óbvia até o momento em que você a aplica com honestidade à sua própria liderança. Confiança é a fundação da liderança. Simples. Direto. E devastador quando você entende o que isso realmente implica. Porque se confiança é a fundação, então tudo que você construiu como líder está sobre ela. Sua influência. Sua autoridade. Sua capacidade de mover pessoas em direção a um objetivo. E fundações podem rachar. Maxwell passou décadas estudando líderes que subiram e desceram. E identificou um padrão consistente nas quedas. Quase nunca foi falta de competência. Quase nunca foi falta de visão. Quase nunca foi o mercado, a conjuntura, o azar. Foi a confiança. Que foi sendo corroída. Silenciosamente. Até que não havia mais nada sustentando o peso do que havia sido construído sobre ela. O que é confiança na liderança? Antes de ir para as histórias e as aplicações, precisamos definir com precisão o que confiança significa no contexto da liderança. Porque confiança é uma palavra que carrega muitos significados e que pode ser usada de formas muito convenientes e imprecisas. Maxwell define confiança na liderança a partir de 3 pilares que precisam coexistir. O primeiro pilar é a competência. As pessoas precisam acreditar que você sabe o que está fazendo. Que seu julgamento é confiável. Que quando você toma uma decisão, ela está baseada em algo real e não em capricho ou intuição sem fundamento. Competência sem os outros 2 pilares não é suficiente. Mas sem competência, os outros 2 pilares não sustentam a confiança necessária para liderar em situações de alta complexidade. O segundo pilar é a conexão. As pessoas precisam acreditar que você se importa com elas. Que não são apenas instrumentos para seus objetivos. Que quando o momento difícil chegar, você não vai sacrificá-las pelo resultado. Conexão sem competência gera um líder querido mas não respeitado. Alguém que as pessoas gostam mas não seguem quando o terreno fica difícil. O terceiro pilar é o caráter. E este é o mais crítico de todos. Caráter é a consistência entre o que você diz e o que você faz. Entre quem você é em público e quem você é quando ninguém está olhando. Entre os valores que você declara e as decisões que você toma sob pressão. Maxwell é enfático nesse ponto. Competência pode ser desenvolvida. Conexão pode ser cultivada. Mas caráter é o que determina se os outros 2 pilares têm raízes ou são apenas fachada. E caráter se revela nas pequenas coisas. Não nas grandes declarações. A velocidade da perda de confiança. Aqui está o dado que mais perturba líderes quando entendem de verdade. Confiança se constrói lentamente. E se perde em um instante. Maxwell usa uma metáfora que fica gravada. Construir confiança é como encher um balde gota por gota. Cada promessa cumprida. Cada decisão honesta. Cada momento em que você colocou o interesse da equipe acima do seu próprio interesse.
Cada vez que você disse a verdade quando a mentira seria mais conveniente. Gota por gota. Ao longo de meses. De anos. E perder confiança é como furar esse balde. O buraco pode ser pequeno. Pode parecer insignificante. Mas a água começa a vazar. E se o buraco não for tratado, o balde esvazia muito mais rápido do que foi preenchido. E aqui está o elemento mais sombrio dessa lei. A maioria dos líderes não percebe quando faz o primeiro furo. Porque os primeiros furos são pequenos. Uma promessa não cumprida que pareceu não ter consequência. Uma decisão tomada por conveniência que contradisse um valor declarado. Uma informação retida por razões que pareciam justificáveis naquele momento. Pequenos furos. Que se acumulam. Até que o balde está quase vazio e o líder ainda está tentando entender por que as pessoas pararam de seguir. A história de Robert McNamara. Maxwell usa exemplos históricos que vão além do mundo corporativo para ilustrar o custo real da perda de confiança. Robert McNamara. Secretário de Defesa dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Um dos homens mais inteligentes e tecnicamente competentes já a ocupar aquela posição. McNamara tinha dados. Tinha análise. Tinha a confiança inicial do presidente e do público americano. Mas ao longo da guerra, ficou claro que havia uma distância crescente entre o que McNamara dizia publicamente e o que ele sabia internamente. Décadas depois, nas suas memórias, McNamara admitiu que sabia muito mais cedo do que revelou que a guerra estava sendo perdida. Que as métricas que apresentava ao público e ao Congresso não correspondiam à realidade que ele via nos relatórios confidenciais. O resultado foi uma erosão de confiança que foi muito além de McNamara. Que se estendeu à presidência, ao governo, às instituições americanas de uma forma que durou décadas. Maxwell usa essa história para ilustrar um princípio que funciona em qualquer escala de liderança. A transparência dolorosa no curto prazo sempre custa menos do que a opacidade que corrói a confiança no longo prazo. Dizer a verdade difícil agora é sempre menos destrutivo do que esconder a verdade e ser descoberto depois. Sempre. Os erros que destroem a confiança. Maxwell identifica os comportamentos que mais consistentemente corroem a confiança nas organizações. E alguns deles são surpreendentemente sutis. O primeiro é a inconsistência entre palavras e ações. Não precisa ser uma mentira declarada. Basta que o que você faz contradiga o que você diz com frequência suficiente para que as pessoas parem de acreditar nas suas palavras. Líderes que declaram valores que não praticam. Que estabelecem padrões para a equipe que não aplicam a si mesmos. Que prometem sem intenção real de cumprir. Cada inconsistência é um furo no balde. O segundo é a falta de transparência nas decisões difíceis. As pessoas não precisam concordar com todas as decisões de um líder. Mas precisam entender a lógica por trás delas. Quando decisões importantes são tomadas sem explicação, sem contexto, sem abertura para perguntas, as pessoas preenchem o vácuo de informação com desconfiança. O terceiro é proteger a si mesmo às custas da equipe. Esse é o furo mais profundo. O momento em que o líder usa sua posição para se proteger quando o projeto falha, transferindo a responsabilidade para baixo. Quando o crédito sobe e o blame desce. As pessoas observam isso com uma precisão cirúrgica. E nunca esquecem. O quarto é tratar pessoas de forma diferente dependendo do quanto elas podem te ajudar. Líderes que são cordiais com quem está acima e difíceis com quem está abaixo constroem uma reputação que se espalha muito mais rápido do que imaginam. E essa reputação destrói confiança antes mesmo que as pessoas trabalhem diretamente com eles. Como construir e reconstruir confiança? Maxwell não deixa a lei apenas como um diagnóstico. Ele aponta o caminho. Construir confiança exige consistência em 4 áreas ao longo do tempo. A primeira é cumprir o que você promete.
Não prometer mais do que pode cumprir. E quando não puder cumprir uma promessa, comunicar antes que o prazo passe. Não depois. A segunda é ser o mesmo em todos os contextos. Na reunião com o board e no corredor com o estagiário. Sob pressão e em dias tranquilos. Quando está sendo observado e quando acredita que não está. A terceira é compartilhar informação de forma proativa. Não esperar que as pessoas perguntem. Não reter informação para manter controle. Trazer as pessoas para dentro da realidade, mesmo quando a realidade é difícil. A quarta é assumir responsabilidade pública pelos erros. Esse é o gesto de construção de confiança mais poderoso e mais raro. Quando um líder diz publicamente que errou, que a decisão foi dele, que a equipe não tem culpa, algo acontece que nenhum discurso motivacional consegue produzir. As pessoas decidem confiar. Porque viram que esse líder não vai usá-las como escudo quando o momento difícil chegar. E sobre reconstruir confiança depois que ela foi quebrada. Maxwell é honesto nesse ponto. É possível. Mas é lento. E exige mais do que palavras. Exige um período prolongado de ações consistentes que demonstrem que o comportamento mudou. Não uma declaração de mudança. A mudança em si, visível, repetida, ao longo do tempo. O balde furado pode ser consertado. Mas o nível de água só sobe gota a gota. Exatamente como o da primeira vez. A lei do terreno sólido é a lei que nenhum líder pode ignorar e sobreviver no longo prazo. Porque você pode compensar falta de carisma. Pode compensar falta de visão estratégica. Pode compensar muitas lacunas com a equipe certa ao redor. Mas você não compensa a falta de confiança. Quando a fundação racha, tudo que está sobre ela fica instável. E o mais perturbador é que a fundação racha muito antes de você perceber. Nos pequenos momentos. Nas decisões que pareciam não ter testemunhas. Nas promessas que pareciam pequenas demais para importar. Maxwell deixa uma verdade que pesa. Confiança é construída em gotas e perdida em torrentes. A pergunta que fica é esta. O seu balde está sendo preenchido ou está vazando? E você sabe onde estão os furos? Esse foi o 6º arquivo. Aqui no Arquivo Oculto da Liderança, não falamos sobre liderança perfeita. Falamos sobre liderança real. Com suas fundações, suas rachaduras e seu custo verdadeiro. Inscreva-se. Ative o sininho. O próximo arquivo está sendo preparado. O arquivo está aberto.